Oi, pessoal, tudo bom? Olha, a gente hoje vai ter uma aula sobre deslocamento de equilíbrio, um assunto fundamental, importantíssimo. Então, pessoal, equilíbrio é uma condição toda especial que acontece quando a reação é reversível e ocorre em recipientes fechados, né? Quando é que eu tenho um equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta, do sentido direto, é igual à velocidade do sentido inverso. Então, neste momento, eu tenho o equilíbrio químico. E aí, pessoal, ao alcançar um equilíbrio, a reação está estável e eu posso dizer que macroscopicamente parece que ela parou, mas não parou. Só que a velocidade com que ela forma produto é exatamente a mesma com que o produto devolve para o reagente, certo? Então, neste momento, o ΔG, a energia livre ou de Gibbs, é igual a zero. A reação está estável. Ela está numa situação tão boa, ela não quer mudar de situação. Só que eu posso perturbar a reação com três fatores. Eu posso mexer na concentração, eu posso mexer na temperatura e eu posso mexer na pressão do sistema. Esses três fatores são capazes de alterar o equilíbrio. Aí o que é que acontece? A reação desloca o equilíbrio. Ela acelera ou para o produto ou para o reagente, porque quando ela desloca o equilíbrio, ela se volta para a estabilidade. Ela toma o seu controle. Então a gente vai ter isso estudado por Le Chatelier. Lembrem-se, a reação reversível é aquela que ocorre nos dois sentidos. Então eu vou ter aqui, quando eu falo dois sentidos, o sentido direto ou direito, sentido direto ou direito, que é aquele que o reagente forma o produto. E o sentido inverso, muitas vezes chamado de esquerdo, é quando o produto se decompõe para reagente. Então, pessoal, a gente vai ter agora o estudo das perturbações. Vamos estudar o primeiro fator capaz de perturbar uma reação. Este primeiro fator é chamado de concentração. O Le Chatelier, ele percebeu que quando você varia a concentração do reagente ou do produto, a reação acelera para o reagente ou para o produto, tentando minimizar o que você agitou. Então é chamado também esse assunto de deslocamento de equilíbrio ou princípio da fuga ante a força. Você faz uma atitude nela, perturba, a reação se protege. Vê, se eu adiciono uma substância, imediatamente ela vai acelerar o processo, ou seja, deslocar no sentido daquela substância ser consumida, porque eu quero minimizar o que eu fiz, tá? Se eu tenho que agora, ao invés de adicionar, eu retiro a substância, então imediatamente o que é que a reação tenta fazer? A reação imediatamente vai deslocar no sentido de produzir. Se eu tiro a substância, ela está faltando. Então a turma diz, produz agora aqui. Então, pessoal, vamos vir aqui no quadro rapidinho para eu mostrar a vocês como é que isso deve ser funcionado. Vê, imagine uma reação bem conhecida de todos nós, tá? A síntese de Haber-Bosch. Eu estou até colocando, postando, tá? No nosso Spotify, lá um comentário sobre essa reação aí. Graças a ela, temos comida no nosso planeta, tá? Infelizmente, não para todos, mas aí a culpa não é da reação. A culpa é da distribuição e de outros fatores que não nos cabe falar agora aqui, né? Então, veja bem, a gente tem essa reação aí bem bonitinha. Pessoal, se eu faço isso, aumento a concentração de N2. Vê, N2 é reagente. Imagine a reação. Ela estava toda lá de boa, equilibrada, feliz. Aí tu aumenta N2, aumentou reagente. Aí ela diz: eita, tem muito reagente. Joga para lá, joga para o produto. Por quê? Para reequilibrar. É uma tentativa. Então, se eu aumento um reagente, ela desloca, ó,
desloca no sentido direto. Desloca no sentido 1. Então, ela acelera para produzir mais até se reequilibrar. Raciocine comigo. Se eu chego agora e aumento quem? H2. Veja, eu aumentei o reagente. Se eu aumento o reagente, o que é que a reação faz imediatamente? Ela pensa assim: eita, aumentaram reagente. O que é que eu posso fazer? Joga para o produto, joga para o produto. Então, ó, imediatamente joga para o sentido contrário. E também é o sentido direto. Agora, pessoal, eu chego e aumento quem? Aumento o produto. Aumento o NH3. Aí o que é que a reação pensa? Meu Deus, está cheio de produto. Joga no sentido contrário, joga para lá, joga para lá. Porque ela quer reequilibrar. Então ela joga no sentido inverso. Então o que é que acontece quando ela joga no sentido inverso? NH3 volta a diminuir, N2 e H2 aumenta. Então ela, ops, equilibrou. Agora, eu posso fazer também isso, ó. Eu posso chegar aqui e propor para você isso aqui, ó. Diminua N2 ou diminua quem? H2. O que é que você acha que acontece? Olha, diminuir o N2 ou diminuir o H2, a reação diz: eita, tá faltando reagente. Ou um ou outro, ou os dois, né? Tá faltando reagente. Manda para cá, manda, manda, manda. Manda onde está diminuindo. Ou seja, ela tenta minimizar. Então, desloca no sentido inverso. Porque quando ela deslocar no sentido inverso, o que é que acontece? O que tinha diminuído volta a aumentar. Ou ela diz: ei, diminui aí agora o quê? A concentração de NH3. Ó, se diminuir o NH3, está diminuindo quem? Está diminuindo o produto. Aí a reação: eita, sem produto, pô, tá sem produto, vem, manda, manda. Aí vai e vai fazer o quê? Jogar para o sentido direto. Então, pessoal, lembrem-se, tá? O objetivo é sempre minimizar o que aconteceu. Se você aumenta reagente, joga para o produto. Se você aumenta produto, a reação acelera no sentido contrário para ela ser reequilibrada, tá? Esse é sempre o objetivo da reação. Não tem como você errar isso, não. Só é prestar um pouco de atenção que a gente não erra. Vê, eu vou aqui limpar a página e vou fazer uma coisa bem interessante. Gustavo, tem alguma maneira da gente ser pego no Enem, ou no UPE, ou no FUVEST com isso? Tem, vê. Se ele coloca para você, por exemplo, assim, ó, CaCO3 sólido, reação reversível, CaO sólido, CO2 gasoso. E eu lhe digo, olha, aumentei a concentração molar de CaCO3. O que é que aconteceu? Aí você diz a mim, desloca para lá, né? Não. CaCO3, ele é o que, meu povo? Me diga, vá. Qual é o estado físico dele? Exatamente, ele é sólido. Se ele é sólido, ó, acontece nothing, tá? Ou seja, coloque aí, sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Se agora eu aumento o quê? A concentração de óxido de cálcio, o que é que acontece com a reação? Óxido de cálcio é sólido. Acontece nada. Tá? Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio, mas sofre o deslocamento. Se eu, por exemplo, aumento agora CO2. Opa, CO2 é o quê, pessoal? Gasoso. Então eu estou aumentando quem? Eu estou aumentando o produto. Aí ela joga para o reagente. Então, se ela jogar para o reagente, vai aumentar CaCO3. Então, no sentido inverso. Lembrem-se, sempre corre para o lado contrário ao que você fez. Se você aumenta um, corre para o lado contrário dele. Se você diminui ele,
vem para o lado dele. Importante, não esqueça disso. Anote aí. Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio, mas sofre o deslocamento. Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio, mas sofre o deslocamento. Tá? É fundamental que você tenha isso na sua mente. Tá bom, pessoal? Então, olha bem, quando a gente anda com esse assunto um pouquinho, a gente agora já sabe o quê? A gente já sabe que a concentração é um fator capaz de alterar o equilíbrio. Não é verdade? Então, como é que a concentração faz? Se eu aumento o reagente, desloca para o produto. Se eu aumento o produto, desloca para o reagente e assim ela vai se equilibrando. O segundo fator, pessoal, que a gente precisa entender legal aqui é o fator que talvez dê um pouco mais de trabalho para alguns de nós, tá? Que é o fator ligado à temperatura. Vê bem, eu antes de entrar em temperatura, vou fazer mais uma vez um resuminho aqui, ó. Se eu aumentar H2 ou Cl2, não são reagentes? São. Então, se eu aumentar reagente, desloca no sentido do produto, sentido direto. E se eu tirar HCl? HCl não é produto? É. Então, se eu tiro o produto, a reação tampa ele. Então, isso é um efeito bem conhecido, já que a gente viu da concentração. Então, vê, nós temos três fatores. Nós temos a concentração, temperatura e pressão. A temperatura, como eu estava dizendo, é aquele que talvez dê um pouco mais de atenção. Mas a pressão é talvez o mais simples. Por quê? Porque, vê bem, pessoal, imagine que você tem uma reação química. Se você aumentar a pressão sobre o sistema, tu acha que um gás, porque pressão é só para gás, tu acha que o gás corre para onde? Para onde está lotado ou para onde está vazio? Para onde está lotado. Para onde está lotado ou para onde está vazio? Lotado ou para onde está vazio? Se eu aumentar a pressão, o gás corre para onde está lotado ou para onde está vazio? Para onde está vazio. Para onde tem menos. Você tá brincando de carnaval. Seu menino descendo ladeira, tem briga. Se você não quiser brigar e a reação não quer, você corre para o lado onde tem menos gente. Você não vai para onde tem mais gente. Você corre para onde tem menos gente. Você tenta escapar. Mesma coisa é o gás. O gás tenta escapar. E aí, pessoal, é bem tranquilo de entender. Imagine que eu tenho aqui uma reação, tá? Vou botar uma reação que vocês conhecem bem. A reação, de novo, de Haber e Bosch. N2 mais H2, tá? Dando NH3. Só usa-se pressão para gases. Só usamos pressão para gases. Me diga uma coisa, quantos mols de gás eu tenho aqui? 1 do nitrogênio com 3 do hidrogênio, eu tenho 4 mols de gás. E quantos mols de gás eu tenho no produto? 2 mols de gás. Pessoal, se eu aumento a pressão sobre esse sistema, o sistema vai correr para onde está mais cheio ou para onde está mais vazio? Para onde está mais vazio. Então, corre para o lado de lá. Ele vai para o sentido direto ou direito. Então, se ele vai para lá, vai aumentar NH3. Agora, raciocine. Se eu diminuo a pressão, ele vai para onde? Aí ele relaxa. Aí ele vai para o lado onde está o quê? Onde está mais cheio. Vem para o lado inverso. É sempre assim. Gustavo, só isso? Aumentou a pressão, vai para o lado com menores coeficientes. Diminuiu a pressão, faz o inverso. Gustavo, é só isso? Agora vê bem, preste atenção aqui comigo. Lembre-se que, numa prova, aumentar a pressão significa o mesmo que diminuir o que, pessoal? O volume. Tá? Aumentar a pressão significa o mesmo que diminuir o volume. Gustavo, tem alguma coisa para prestar muita atenção? Tudo tem que prestar atenção, mas olha para cá. Se eu tiver uma reação assim, H2 mais Cl2 dando 2HCl. Todo mundo gasoso, se ligue nisso, né? Isso aqui é gasoso, viu? Me diga. Pessoal, quantos mols eu tenho aqui no reagente? 1 com 1, tenho 2.
Quantos mols eu tenho no produto? 2. Então, quanto é meu ΔN? ΔN é número de mol do produto, 2, menos o reagente, 2, 0. Toda vez que ΔN for igual a 0, a pressão, o que, pessoal? Não altera. Por quê? Porque quando ΔN for igual a 0, quer dizer o quê? Que a quantidade de gás do reagente é igual à quantidade de gás no produto. Não tem para onde correr. Então, quando o ΔN for igual a 0, a pressão não altera. Tira um print disso aí, tá? Então, quando o ΔN for igual a 0, a pressão não altera, porque o gás não tem para onde correr. Olha aqui o exemplo escritozinho aqui, ó. A primeira reação, ó, 4 mols de um lado e 2. Se eu perturbo, se eu aumento a pressão, vai para que lado? Vai para o lado que tem menos, sentido direto. Então, vai aumentar a quantidade de NH3. Agora, se eu, ao invés disso eu diminuir a pressão, vai no sentido inverso, que é no caso que tem mais gases. Lembre-se, viu, pessoal? Isso é fundamental. Já estamos quase terminando nossa aula teórica, né? Então, veja, a gente agora vai falar de um fator que eu, no comecinho aqui, falei que talvez fosse o que tivesse mais atenção. Aí você já deve ter dito, pô, deve ser difícil pra caramba, Gustavo diz isso, tô com medo. Vê, eu não falei que era difícil. Eu falei que a gente tem que ter atenção. São palavras totalmente diferentes. Veja, o que é ter atenção? Pessoal, vê, se eu chegar para tu e botar assim, x mais y, dando w, tá? Com ΔH maior que 0. E eu lhe perguntar, essa reação é o quê? Aí você, na hora, me diz, eu não tenho a menor dúvida, se ΔH maior que 0, ela é endotérmica. Então, o ΔH sempre indica o sentido direto, endo. Se ela é endo nesse sentido, o que é que a gente pode garantir a todos vocês? Que ela vai ser exo no sentido contrário. Concorda comigo? Tranquilo. Só que na hora da prova, ele pode não escrever assim. Ele pode escrever, por exemplo, assim, ó, vê, x mais y mais 20 quilocalorias. Pode ser qualquer valor, né, pessoal? Eu estou botando um valor assim. Dando W mais V na reação. E eu lhe perguntar, ela é endo ou é exo? Veja, pessoal, não tem ΔH aí. Mas ele está dizendo que x mais y está ganhando 20. Se está ganhando 20, é porque, no sentido direto, ela é o quê? No sentido direto, ela é endotérmica. Ela é endotérmica. Logo, no sentido inverso, ela vai ser exotérmica. Ah, Gustavo, entendi. Lembrancinhas, né? Lembrancinhas de quê? De quando a gente estudou termoquímica. Olha aqui, tem um terceiro caso. Imagine que ele bota assim, ó, x mais y, tá? Reação reversível, dando W mais V, tá? Menos o quê? Menos 20 quilocalorias. Vê, pessoal, ele está dizendo que o produto formou o reagente menos 20. Quer dizer que o reagente tem mais do que o produto. Vê, a reação, ela vai ser o quê? Endotérmica. Porque isso aqui vai ser o quê, pessoal? Menos 20. Quer dizer o quê? Que a reação teve que, endotérmica, teve que absorver para acontecer. Então, nesse sentido agora, ela é o quê? Endotérmica, logo no sentido contrário, ela liberaria calor, tá? Então, ela não libera, é menos 20. Se ela fosse exotérmica, ela ia liberar calor, tá? O calor ia estar no produto, ia embora. O calor ia embora. Ia ser A mais B mais calor. Aqui não. É A mais B produzindo alguma coisa menos o calor.
Então, o calor não está sendo liberado. Então, todas essas reações, elas são endotérmicas no sentido para o sentido direto. É fundamental que você lembre disso. Agora, Gustavo, tu pode fazer outro tipo? Vamos fazer. Olha, eu vou fazer agora. Eu ia aproveitar aqui, mas não vai dar para aproveitar. Bora fazer de novo. Olha, deixa eu limpar a página. Imagine agora que eu tenho isso aqui, ó. A mais B produzindo quem? C mais D, delta H menor que zero. Pronto, pessoal. Ele está dando para você tudo. Se o delta H é menor que zero, o que é que a gente já sabe imediatamente? A gente já sabe imediatamente que a reação nesse sentido é exo, no sentido contrário, ela será endo. Ah, Gustavo, que legal. Olha para mim. A mais B menos 45 kilojoules, dando C mais D. Vá, essa reação, ela agora é endo ou é exo? Me responda, ela é endo ou é exo? Você pode responder rapidinho, sem estresse. Vê, ela A mais B, menos 45, vai perder 45, tá? Então, no sentido direto, ela é exo. No sentido inverso, ela é endo. Sempre será assim. E para terminar, imagine que eu tenho aqui A mais B produzindo C mais D, tá? Mais 45 kilojoules. Pronto. Agora, A e B reagiram, produziram CD e calor. Se produziu calor, o calor é liberado. Tudo que é produzido é liberado. Então, essa reação é o quê? É exotérmica, liberou calor. Logo, no sentido inverso, ela é endotérmica. Então, pessoal, por que eu falei de temperatura? É importante, é um pouco mais, tem que ter mais atenção, etc e tal. Somente por isso. Porque qual é a lógica? Se eu aumentar a temperatura, desloca no sentido endo. Se eu diminuir a temperatura, desloca no sentido exo. Pronto. O seu único trabalho é saber qual é o sentido endo e qual é o sentido exo. Então, venha comigo. Eu boto na prova isso aqui, ó. N2 mais H2, tintas de Haber-Bosch. Gustavo, tu só sabe essa reação, é? Não, pessoal. Mas é porque ela é a que mais cai, tá? Ó, delta H menor que zero. Sabe o que é que isso quer dizer? Que no sentido direto, ela é o quê? No sentido direto, ela vai ser endotérmica ou exotérmica? Ó, o ΔH não é menor que zero, então no sentido direto ela é exo. No sentido inverso, ela é endo. Se eu aumento a temperatura, o que é que acontece? Desloca no sentido endo. Sentido inverso. Por que o sentido inverso? Porque nessa reação é o sentido, o quê? Endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, o que é que acontece agora? Vai para o lado exo, lado direto. Por quê? Porque nessa o quê? Reação é o quê? É o sentido o quê? Direto. É o sentido direto. Então, pessoal, aqui a gente sempre vai ter as reações sendo determinadas por o fato de ser ou não endotérmica. Então, ou não exotérmica. Então, vamos aqui, ó. Imagine agora, a reação endotérmica absorve calor, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, desloca no sentido dela. Maior temperatura, aumenta a constante de equilíbrio. Porque a constante não é produto sobre reagente? Se eu aumento a temperatura, desloca para o produto, aumenta o produto. Se aumenta produto, aumenta a constante. Por quê? Porque constante é produto sobre reagente. Se eu aumento no sentido direto, vai para o produto. Se eu aumento o produto, eu aumento a constante. Tá? Já a reação exotérmica libera calor, diminui com a temperatura.
Então, se eu aumento a temperatura, o que é que acontece com a reação exotérmica? Diminui a constante, porque ela vai deslocar no sentido contrário. Então, ao invés de aumentar produto, vai aumentar o quê? Reagente. Legal? Então, pessoal, lembre-se, constante é produto sobre reagente. Quando a reação é endotérmica, quando eu aumento a desloca do produto. Quando ela é endotérmica, desloca o produto. Deslocar para o produto quer dizer o quê? Aumentei produto. Se eu aumentei produto, ó, aqui, ó, se eu aumentar a temperatura, vai deslocar para a direita, para a reação direta, que ela é endotérmica, aqui, ó. Ó o ΔH maior que zero. Aí, se aumenta para a direita, a reação vai fazer o quê? Se eu aumento a quantidade de produto, por que eu aumento a quantidade de produto? Porque desloca para o sentido endo. Quem é a constante? A constante é produto sobre reagente. Se eu aumento o produto, eu aumento o Kc. Então, pessoal, entenda que na reação endotérmica, o aumento da temperatura aumenta a constante. Na reação exotérmica, o aumento da temperatura diminui o valor da constante. Certo? É fácil de entender, é tranquilo de entender. Que vai ter sempre a mesma lógica. O aumento da temperatura na reação endo favorece o quê? Favorece o aumento da constante. A diminuição da temperatura na reação endo diminui a constante. O aumento da temperatura na reação exo desloca no sentido inverso, diminui o valor da constante. Então, é fácil, a gente consegue bem administrar essa lógica. E para terminar, o catalisador. Pessoal, catalisador não altera com o equilíbrio, tá? Catalisador não desloca equilíbrio. Ele apenas faz com que o equilíbrio chegue mais rápido. Então, olha aí, ó. A gente tem um exemplozinho. Considere os 4 equilíbrios. Após submetê-las a um aumento de pressão, o deslocamento do equilíbrio gerou aumento também na concentração dos produtos. Deslocou para o produto. Qual deles aconteceu isso? Vê. Quantos mols eu tenho aqui? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Pessoal, aqui o que é que acontece? Nada. Porque o número de mol do produto é igual ao número de mol do reagente. Aqui eu tenho 2 e 1, 3, e aqui eu tenho 2. Vem para o lado que tem menos. Sentido direto. É o que ele quer. Sentido direto vai aumentar o produto. Aqui eu tenho 1 com um 2, aqui eu tenho 1 com um 2. O que é que acontece? Nada. As quantidades são iguais. E o terceiro, eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho 3. Então, se eu aumentar, vai para o sentido inverso. Então, o que é que acontece? É o que ele não quer. O que ele quer só acontece no 2. Então, pessoal, para terminar, eu queria falar só disso aqui, para a gente poder lembrar até o finalzinho, né, da importância do assunto, tá? Venha comigo. O que é que acontece? Imagine que eu tenho aqui uma reação química, tá certo? Então, aqui, ó, essa reação aqui, A mais B, dando C mais D, ΔH maior que zero. Ela é o quê? Endo. E aqui ela é o quê? Exo. Se eu aumento a temperatura, desloca em que sentido? No sentido endo. Então, desloca no sentido direto. Se ela desloca no sentido direto, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de produtos, porque eu estou jogando tudo para o lado do produto. Aí eu lhe pergunto, quem é a constante de equilíbrio sempre? Kc. A constante de equilíbrio é produto sobre quem? Sobre reagente. Então, qual é a lógica? Se eu aumento produto, eu estou aumentando a constante. Então, nas reações endotérmicas, o aumento da temperatura aumenta a constante. Nas reações exotérmicas, o aumento da temperatura diminui a constante de equilíbrio.
e o catalisador não é capaz de deslocá-lo. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês, tá? E espero que todos tenham entendido. Fica aqui um beijão. Até a próxima aula. Deixe aí a sua dúvida, deixe aí sua mensagem, que ela é super importante para a gente. Legal? Beijão, pessoal. Até mais.